Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz de um galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não recebeu. Esse galileu, tão humilde, manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Aí mulher esqueci que tá ultrapassado. Esse Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas a humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, e hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, e hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, e hoje tenho luz. Filho, quantas vezes já chorou, no seu leito reclamou, não fica assim. Filho, eu te amo de verdade, quero ficar do seu lado, olha pra mim. Filho, tenho visto teu sofrer, tua vida e teu viver. Assim, filho, pelas altas madrugadas, no momento angustiado, tem clamado a mim. Deus, meu Pai, olha pra mim. Nos momentos de aflições, tenho levantado as mãos, clamando assim.
tua dor e teu lamento, todo esse sofrimento chegou ao fim. Filho, estou contigo em teu viver, o inimigo hei de vencer. Por ti, filho, sou a luz em teu caminho, não te deixarei sozinho nesse mundo aqui. Jamais esqueci de ti. No momento de aflição, ouvi tuas orações clamando a mim. Jamais esqueço de ti. Sempre estou do seu lado, nunca devo te abandonar. Filho meu, estou aqui. Sempre estou do seu lado, nunca devo te abandonar. Filho meu, estou aqui. Amém. Boa noite com Jesus. Onde é que toca pra... Ah, só deixa eu... Já. Boa noite com Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Mais um dia abençoado, né? Estamos aqui. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado grandemente, tá? Vamos cantar. Vamos cantar o hino 192 da harpa. 192. Baixa. Baixa o volume. Tá baixo. Tá. 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e da culpa nos livrou, com o sangue que mandou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo grande carnesim, pelo sangue, de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário.
final, padeceu seu na cruz, seu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia. Vamos cantar mais. Cantar os 183. Ana Maria conhece isso, vai nos ajudar. Da sepultura para o céu, Jesus voltou. Depois que o pecado aniquilou, com grande poder foi que ressuscitou. Em liberdade ao preso proclamou, tremendo a terra o saudou, pois que da morte se levantou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Em riso o pranto dos discípulos se tornou, foi vivo Cristo se apresentou, partir pra Galileia ordenou, e a promessa santa revelou, poder do alto eu vos dou, pois o meu Pai pedi-lo. Ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Jesus a sua mão divina levantou, abençoado seres que o salvou, e triunfante para o céu tornou, e uma nuvem logo ocultou, eis que convosco umas promessas lhe deixou, eis que convosco para sempre estou. Ressuscitou, e para o céu Jesus voltou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Sentada à destra de paz está, por sua esposa suplicando já. O mundo disto não cogitará, porque não vê a luz que brilha lá. Muito em breve Cristo voltará, mas só os seus céu levará. Ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Graças a Deus. Vamos cantar mais um. Vou já um pouquinho de água lá para mim.
centavos, 196, 186. 186. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor, seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará meu Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. O Rogério vai continuar. Graças a Deus, né? Gostaria de convidar a Glória Maté para cantar um louvor. Amém. Amém. Estava lá em casa deitado, né? Aí eu teve cultura da vida, aí eu me levantei e disse, rapaz, vou lá no pastor Nazareno. Aí, quando eu peguei a bicicleta aí, eu disse, não, é a vida oral. Eu digo, ela proibiu a vida oral. Vamos ver aí, né? Vamos cantar o hino 267. Amém. 167. 267.
vai chegando mais perto e causando terror. Acredita em enchente de pecados e dor, mas eu sei que potente é a mão do Senhor. Por isso tranquilo, não tenho temor. É Jesus minha força, meu amado Senhor. Se Ele é o guarda, não tenho temor. Eu desejo encher-me do seu grande amor, vivendo na graça do meu Salvador. Mas chegado a Cristo, eu desejo ficar mais alegre e contente. Quero sempre andar nos seus passos seguindo, para nunca errar, até que um dia eu vá descansar. É Jesus minha força, meu amado Senhor. Se Ele é o guarda, não tenho temor. Eu desejo encher-me do seu grande amor, vivendo na graça do meu Salvador. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Quer falar? Não, vamos continuar. Glória a Deus. Pode expressar. Aleluia. E aqui um parágrafo dessa mensagem é o mistério predestinado de sua vontade, né? Amém. Uma mensagem que o irmão pregou em 1960, uma boa mensagem, né? E aqui tem um parágrafo muito importante aqui que ele nos ensina, né? Ele diz aqui no parágrafo 103: isto é o que aborrece vocês. Isto é o que aborrece. Vocês sabem, para pregar para vocês, pessoas. Não permaneçam na mesma condição que vocês têm estado. Mudem agora. Ouçam o que eu vou dizer. Assim diz o Senhor: eu nunca chamei a mim mesmo disto. Eu não. Mas vocês me chamam de seu profeta, ou um profeta. O mundo crê nisto. Ao mundo, ao redor do mundo, milhões e milhões e milhões de pessoas, tenho falado direta e indiretamente para 10 ou 12 milhões de pessoas, ou mais, falando diretamente. Visões e sinais e maravilhas, e nenhum deles alguma vez falhou. E isto é correto. Ele tem me predito coisas que nunca falharam em acontecer, a não ser exatamente aquilo. Eu trarei qualquer homem ao seu teste para aquilo. E isto é certo. Eu não clamo ser um profeta, mas vocês me ouçam. Assim diz o Senhor: isto tomará o amor perfeito para te colocar naquele lugar, pois isso é
tudo que havia lá, na visão que ele teve lá da noiva, que ele viu lá o outro lado. Não importa quantos e quantas demonstrações religiosas, quantas boas ações você tenha feito, ou seja, o que for que você tenha feito, aquilo não contará nada naquele dia. O que tomará será o amor perfeito. Então, seja o que for que você faça, coloque de um lado. Mas até que você esteja cheio do amor de Deus, até que você possa amar aqueles que te odeiam. Estou simplesmente, como eu disse nesta manhã, eu fui feito tudo que fui. Feito em mim. Foi a graça. Muitas pessoas dizem, agora você coça as minhas costas, que eu coçarei a sua. Eu coçarei a sua. Sim, você faça algo para mim, que eu farei algo para você. Isso não é graça. Graça é se as suas costas estão coçando, eu as coçarei de qualquer maneira. Não importa se você coçará as minhas ou não, você me bate no rosto e diz, minhas costas estão coçando, precisam ser coçadas. Eu coçarei, vem. É isto, fazer algo. Eu não creio em obras. Eu creio que aquela obra é o amor. As obras são manifestações que a graça tem tomado o lugar. Eu não vivo fiel à minha esposa porque eu creio que ela divorciaria de mim. Se eu não vivesse, eu vivo fiel a ela porque eu a amo. Glória a Deus. Então tudo que nós fazemos aqui, o importante de tudo que vai nos levar do outro lado é o amor divino. É o amor divino, é o amor de Deus em nossos corações. Às vezes eu leio essas mensagens em casa, às vezes meia-noite, e o Espírito Santo fica cá falando comigo. É verdade. Não importa o que a pessoa faz. Aleluia. Não importa o que aquela pessoa faça com você. O importante é se você ama aquela pessoa. Amém. Embora que aquela pessoa não lhe ama. Jesus não estava se preocupado com quem não quisesse amar ele, não. O que Jesus queria era amar as pessoas. Jesus queria conquistar as pessoas para ele, embora, como disse o irmão Brana, as pessoas não... Eu amava as pessoas, né? Eu amava, antes eu amava as pessoas, mas as pessoas não me amavam por causa da minha família. Meu pai era um bebedor, fumante de cigarro, né? Mas o irmão Brana hoje tem muitos milhões de amigos. Então tudo é o amor. Tudo que nós vamos conquistar aqui na terra aqui é através do amor divino, o amor de Deus em nossos corações, né? Então, que isso fica para nós nesta noite aqui, essa palavra aqui. O amor divino, o amor divino, o amor de Deus. As eras foram passando até que chegou a era final. As escrituras nos provam que já estamos no tempo do fim. Cristo está se revelando, mostrando que Ele aqui já está. A noiva está esperando a voz de arcanjo para o céu voar. Aleluia! Conserva a tua lâmpada acesa, irmão. Aleluia. Não deixe o azeite se acabar. Não seja como a Virgem Nécia, esteja alerta para você entrar.
Conserva a tua lâmpada acesa, irmão. Não deixe o azeite se acabar. Não seja como a Virgem Nécia, esteja alerta para você entrar. Você é que tem que ficar alerta para você entrar. Verdade, glória a Deus. Não importa, se o outro ali não quer entrar, mas você é quem quer entrar. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Né? Amém. Ouvimos, né? O Paulo Matéria, faz traga a mensagem, né? Graças a Deus, né? Deus tem falado conosco através do louvor. E eu gostaria também de meditar aqui um versículo, alguns versículos da palavra de Deus que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz assim. Amém? Amém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei ele comigo e eu com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer-lhe, considerei que assente comigo em meu trono. Glória a Assim Deus. como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Graças a Aleluia. Deus, né? Que o apóstolo João escreveu no livro de Apocalipse, quando estava preso na ilha de Páscoa, né? Aqui está registrando que o Senhor está batendo na porta. Glória a Deus. Mas, infelizmente, essa porta está fechada, né? Amém. O Senhor tem batido nas portas das denominações querendo entrar. E as denominações, felizmente, rejeitaram. A Bíblia diz, eu venci. Não é nós. A Bíblia está falando da unicidade, Aleluia. não de uma trindade. Se fosse trindade, estaria aqui os tronos. Amém. Glória a Deus. Verdade. Mas a Bíblia está falando só de um trono. A Bíblia diz aquele que perseverar até o final, os olhos está cheio a coroa da vida. Amém. A Bíblia diz, aquele que vencer. Aleluia. Vencer o quê? A tribulação, as perseguições. Nós estamos vivendo um momento, um mundo de colapso. Enfrentando aí tanta enfermidade. E cada dia aparece uma peste diferente, uma doença, né? Amém. Infelizmente, a medicina não tem o controle disso. Porque Amém. isso tudo é permissão de Deus. Mas se nós dermos mais um passo a mais, buscando a graça e a grandeza do Senhor, nós venceremos também essas tempestades. Porque a Bíblia fala bem claro, eu venci, se vós também vencerás. Nós também vamos vencer essa tribulação, essa perseguição. Amém. Glória a Deus. Devemos estar de acordo com a palavra, crendo que nos últimos dias Deus levantou um profeta. Amém. Aleluia. Deus tem falado na sua palavra. Como está escrito lá em 2 Crônica 20:20, credes em Deus, vossos profetas, e prosperarão. Aleluia. E essa prosperidade que a Bíblia está falando é se nós ficarmos na obediência, buscarmos. Deus sabe o que nós necessitamos a cada dia. Aleluia. A Bíblia diz que a cada dia tem seu mal. É verdade. Mas nós Aleluia. fomos fiel, perseveramos até o fim. Isso tudo vai passar. Amém. Mas menos a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Mas São João disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencerão. Se nós Amém. tivermos essa confiança e ficar posicionado com a palavra, nós vencemos as lutas do dia a dia. Amém. A Bíblia diz a cada dia tem a seu mal. Aleluia. Mas se for fiel, como está escrito aqui em Apocalipse, dar-te-ia a coroa da vida. Aleluia. Tudo Verdade. isso vai passar. Nós Verdade. estamos vivendo aí momentos finais. Está muito próximo da noiva da Deus deste mundo. Amém. A escritura está se cumprindo passo a passo. Tudo que o profeta pregou está se cumprindo.
Amém. Ele diz, cuidado com o leão do norte. E o leão do norte está aí querendo se manifestar, querendo atacar os Estados Unidos, né? Estamos aí vivendo aí uma beira de uma guerra. Mas tem que se cumprir. Amém. Passará os céus e mares, mas menos a palavra de Deus. Amém. Amém. Para Deus é fiel. Nós estamos vivendo, gente. Nós temos que estar mais na dispensação. Porque a graça do Filho de Deus não é para aquele que corre atrás, mas sim para aquele que Deus compadece dele. Aleluia. Glória a Deus. É dessa forma. Verdade. Deus tem tido misericórdia de nós. Nós somos um número pequeno, mas sim vitorioso, porque cremos na palavra de Deus como ela é, na íntegra. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Nós estamos buscando a comunhão e a sinceridade com o Eterno. Aleluia. Se nós pregássemos uma mensagem, vinha para cá, para de sofrer, aqui estaria anotado. Mas não é essa mensagem que Deus escolheu. Deus escolheu uma mensagem para os últimos dias, para a noiva. Deus, nos últimos dias, Ele escolheu o povo eleito. Aleluia. Nós somos eleitos desde a consumação do céu. Desde a luz disso. Deus abriu esse lugarzinho aqui. Bem pouquinha gente, mas com sinceridade, buscando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto o mundo está pregando uma trindade, nós estamos pregando o que está escrito. A unicidade de Deus vivo. Não tem como ter uma trindade se a Bíblia fala que é unicidade. Aleluia. Um trono, é Glória a unis. Uma coisa tão fácil de entender, mas as pessoas não querem compreender a unicidade. Faz uma imaginação da Escritura. Eu não sei por que Deus me posicionou para pregar aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. As coisas não é como a gente quer, mas sim como Deus quer. Verdade. Eu queria pregar lá Mateus 4:4, mas Paulo me posicionou para me falar disso aqui. Aleluia. Se nós perseverarmos até o final, Amém. estaremos com o Cordeiro das Bodas. Amém. Vamos melhorar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? A gente fica feliz, né, de poder estar em comunhão com os outros. E é gratificante pra gente, né? Ver. Deus, ele opera em simplicidade, né? E ver uma pessoa simples assim como o irmão Rogério, né? Mas com uma revelação tão profunda. Verdade. Deus, eu confesso para vocês que a gente nunca surpreende a Deus, mas Deus, ele nos surpreende, né? Aleluia. Verdade. Aqui a gente tem, o irmão Rogério tem soltado cada trovão aqui, que às vezes eu fico surpreendido, né? Como Deus, ele trabalha. Mas Deus, ele está trabalhando assim, irmão, em simplicidade. Não é em quantidade, é em simplicidade. O irmão Brando disse que Deus foi tão simples, Deus veio tão simples, humilde, que os indoutos, eles não conseguiram ver quem ele era. Mas os pescadores, os cobradores de impostos, a mulher no poço, os coletores de impostos, o médico naquela época, né? Conseguiram ver, né? Isso Deus Jesus botou os médicos, que é para ninguém dizer assim, olha, só falou com os pescadores e não falou com nenhum doutor, ele falou com o doutor lá. Viu? Jesus falou com um pescador, é o homem que vai e lança a rede, colhe o peixe para o doutor comer. Entendeu? Deus colocou um médico lá para quê?
O médico estiver doente, ser curado. Médico. Deus colocou um coletor de imposto lá, Mateus. Né? Deus colocou o que mais? E vários homens de profissão. Porém, eles não eram reconhecidos. Como nós vimos aquele hino ali. Que era um general, o Paulo era general e se tornou um construtor de tenda. Construtor de templo. De tenda. Olha a revelação que o Rogério falou um dia desse aqui. Até fugiu da memória, mas foi tão profunda. Sim. Os eleitos daquele dia tinha que ser Paulo. Não podia ser outro. Deus chamou Paulo justamente para trazer o quê? Os eleitos daquele dia. Não era Matias. Verdade. Viu? Viu, Rogério? Isso é Deus. Tinha que ser Paulo. Não podia ser Matias. Alguém lembra de algum feito que Matias fez aí? Não tem. Não tem. Mas você é Paulo, né? Eu tinha que falar agora esse dia com o pastor aí. Começou com umas conversas muito atravessadas e veio dizer para mim. Não, era a opinião de Paulo. Eu digo, olha, parou da gente conversar. Porque se você não crê que Paulo, Deus tratou com Paulo, que as opiniões de Paulo, Paulo deu só uma opinião que eu me lembro na Bíblia. Olha, eu não, mas ele deu uma opinião só, mas o resto foi ele chegou a dizer. Se vocês reconhecem que eu sou o seu profeta, eu não, mas o Senhor diz. Não, foi como o Brano leu agora e li na mensagem, a Maté falou. Se vocês têm como profeta. O problema é esse aqui. É que Deus, quando envia um profeta, ele envia um profeta para todo mundo. Porém, a mensagem dele não vai alcançar todos. Não é por mundo. É verdade. A mensagem dele tem que alcançar justamente só os eleitos daquele dia. Oh, Aleluia, Deus. Verdade. Não pode alcançar outro, irmão. É verdade. Vamos botar aqui o pingo no zinho. Que foi o que Jesus disse, o mundo jaz maligno. O mundo já no maligno, irmão. Quem é que não está no maligno? É os eleitos. É a noiva. Mas o resto está no maligno. Mas a salvação é sempre. A salvação ela tem que ser pregada para todos, iguais para todos. A medida é para todos. Aleluia. É como diz o pessoal aqui, né? O pau que dá no Chico, dá no Francisco. O evangelho tem que ser pregado tanto para alcançar o pecador perdido, como para alcançar o eleito. Porque aquele pecador que está perdido, ele pode ser um eleito e ele pode ouvir e vir. Como o eleito pode ouvir que já está dentro e se posicionar. Glória a Por isso Deus. que foi necessário Paulo vir. Ou seja, foi necessário que Deus enviasse no decorrer das eras. O que é as eras da igreja? As eras da igreja nada mais é do que Jesus trabalhando durante as eras da sua igreja no ministério do Espírito Santo como Filho de Deus. Aleluia, Deus. É verdade. Como Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? O irmão Bruno disse que ele vem 3 vezes, né? Filho do homem, Filho de Davi e Filho de Deus. Como Filho do homem ele não já veio? Já veio. Que foi a primeira parte que ele veio? Como Filho do homem. Estou falando aqui para quem é doutor da mensagem. Eu não sou Zé ninguém, mas eu vou entender um pouquinho daquilo que eu leio. Primeira que ele veio para quem? Veio como Filho do homem, fazendo a primeira parte, sacrifício. Ele veio o que aí? Voltou. E ele passou o período de quê? Adormecido nas eras da igreja. Depois de Éfeso. Porque Éfeso foi a abertura. Vou falar uma verdade aqui e eu sei que pode encontrar. Você sabia que Éfeso foi a abertura dos céus?
Sabe por quê? O irmão Brana diz assim, se o de Paulo entra, O meu vai entrar. o meu vai entrar também. Irmão, o que foi que o irmão Brana pregou? Ele disse, porque a mensagem que eu prego é a mesma mensagem de quê? De Paulo. De Paulo. Então Paulo pregou o quê? Paulo pregou os selos. Você sabia que todos os mensageiros pregaram os selos? Sim. Porém, com uma condição. Os mistérios ocultos que deveria ser revelado, só deveria ser revelado através do mensageiro da última era de Laodiceia. Aleluia. A era morna da igreja. É verdade. É verdade. Aí seria revelado. O irmão Brando diz lá no segundo selo. Por que que Deus tinha que revelar? Deus revelou tudo aquilo que estava oculto, mas tudo que foi revelado para nós já tinha acontecido, a maior parte. Mas o irmão Brando revelou para a gente não ser enganado. Mas aí vem o desfecho do sétimo selo, onde Deus vem revelando todos os mistérios, os acontecimentos do que foi, do que era, do que vai ser ainda. Tudo o irmão Brando revelou. Porque era ele que deveria ser revelado. Porém, os mensageiros, eles veio pregando, veio revelando. Porém, a revelação total veio através do ministério do profeta de Deus. É verdade. Como Deus disse através de Apocalipse 10:7. E na voz do sétimo anjo. Agora vamos um pouquinho, só dar uma pitadinha aqui. Quem é o sétimo anjo? Isso aqui é para mestre, irmão Maté. Mestre que prega a terceira puxada. Eu não prego terceira puxada. Porque não me convém a pregar nesse púlpito terceira puxada, porque não é meu. Esse púlpito não é meu. Mas eu vou dar uma pitadinha aqui. O que é a terceira puxada? Batismo com o Espírito Santo? Está chegando. Quem é o anjo de Apocalipse 10:7? Louvando. Quem é ele? Quem é esse anjo de Apocalipse 10:7? Foi isso que eu disse naquela hora. Ele sabe quem é? Quem é o irmão Brana? Mensageiro. Mensageiro. Quem estava no mensageiro? Espírito Santo. O Espírito Santo. E quem foi o anjo forte? O Espírito Santo. O Espírito Santo estava onde? Estava no mensageiro. Ah, meu irmão. Entenderam? Entenderam, irmão Maté? Apocalipse 10:7 é o quê? É a abertura de quê? De 7 selos. Ele veio para revelar os mistérios que estavam ocultos nos 7 selos de Deus. Quem foi? O anjo forte. O anjo forte revelou através do mensageiro. Através do mensageiro. Não que o mensageiro seja o anjo forte, mas o anjo forte que é Cristo, que voltou para a igreja, que voltou a ter companheirismo com a igreja, com os seus eleitos, reunindo os eleitos nos seus últimos dias, estava o mensageiro. Aleluia. Glória a Deus. Revelando quem? Bom, então, Simão Brano disse que era o anjo forte, era Cristo. Cristo estava na terra, não estava? E aonde Cristo estava? Ah, no mensageiro. Estava no mensageiro. Hã? Aí, 7 selos. Não é isso que eu queria falar aqui, mas pegando a carona do irmão Rogério. Você entendeu? Ele estava em quem? Por isso que Jesus disse, olha, o Espírito Santo de verdade que o mundo não conhece. O mundo conhece o Espírito Santo? O mundo conhece Cristo? Nem o mundo religioso conhece Cristo, irmão. Eles falam de Cristo, eles pregam Cristo, eles cantam Cristo, mas eles não sabem quem é Cristo. Você vê por aí, pergunta, Jesus disse, quem diz o homem ser o filho do homem? Sabe que foi o que, é isso que acontece, o que foi que Pedro disse? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Olha, quem estava naquele homem ali, Jesus?
Cristo. Mas ele não era homem? E onde Cristo estava? Por isso que o profeta de Deus não faz nada sem antes revelar o quê? Seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Irmão, ele era mensageiro, ele era, não era que ele era, estava no ministério. No ministério do profeta de Deus para esta era. Ele, um período, primeira que estava nele. Deus atraiu as pessoas através de quê? Dos dons. Cura, operação de maravilha. Trazendo, segunda parte, trazendo o povo de novo, profecia. Ou seja, quem estava ali já? Era o ministério de Elias. O quê? Profetizando. Porque ele tinha que ser um profeta. Aleluia. Ele tinha que ser um profeta. E a Bíblia diz que ele sendo um profeta, ele era Malaquias 4. Então ele veio o quê? Profetizando. E aí quando ele vem para cá, ele era o mensageiro, porque ele veio trazer uma mensagem de restauração. Segundo, ele era Malaquias, capítulo 4, 5. E agora ele vem revelando os sete selos, Cristo, no ministério profético de Deus. Por isso que quando a nuvem apareceu lá, ele diz aqui que houve a confusão, ninguém sabia quem era. O irmão Brana pegou, nem o irmão Brana sabia. Nem o irmão Brana sabia que significava aquela foto lá. Não, senhor, o irmão Brana não sabia. Ele disse, mas ele mandou para mim, vira aí para mim. Quando ele olhou, ele olhou e viu o rosto. Não era que aquilo era, porque o irmão Brana disse que aquela foto, a mais foto parecida com Jesus era de roupa. Era a que mais parecia. Aquilo foi identificado para quê? Para que ele pudesse, o irmão Brana disse, era tipificando, para que pudesse identificar e testificar e dizer que Deus, Cristo estaria na terra de novo, através de um ministério. Glória a Deus, é verdade. Entendeu? Primeira, mensageiro. Segunda, Elias, profeta. Aí ele parou. Daí para frente, ele parou. Ele já não foi mesmo mensageiro, porque a mensagem dele foi a mensagem agora, profecias e revelações. Profecias e revelações. É a mesma coisa que o irmão Brana disse. Cristo foi a mesma coisa. Primeira, segunda e terceira. E como sabe quando vai fechar o ministério profeta? Em Malaquias capítulo 10. Em Apocalipse 10, 7, Malaquias 4, na volta de Jesus. Amém. Agora, Cristo já veio? Já. Está aqui Cristo, ó. Está aqui. Aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui Cristo, ó. Amém. Que é Cristo? Cristo é a palavra. Aleluia. Cristo, Glória a Deus. Cristo é uma unção. Aleluia. Aquela unção, por isso que eu concordo com os irmãos quando dizem que a unção está sobre a noiva. Eu concordo. Que aquela unção, o Espírito Santo está na noiva, reunindo a noiva. Aleluia. E ela está na noiva, como ela esteve nos apóstolos. Aleluia. Aleluia, Deus. Vivendo nos apóstolos. Quando chegou a perseguição, todo mundo foi para lá. E vai chegar a hora. Está chegando a hora que tu quer mesmo, tu vai ter que varar, ou tu vai ter que ficar, tu vai morrer. Eu já até sair daqui. Entendeu, irmão? Então, Paulo tinha que pregar para eles. O mensageiro tinha que pregar para esse dessa era. Ele ainda não acabou. Você sabia? Voltando bem aqui, que para mim é mensagem. Vamos ler bem aqui. Eu ia ler aqui, Efésios capítulo 4, 30. Só para os irmãos, só para a gente fechar aqui a escritura. Efésios capítulo 4, 30 diz assim. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual está selado no dia da redenção. Eu pergunto, quem o Espírito Santo selou para o dia da redenção? Foi o mundo? Não, os eleitos. Os eleitos. Os eleitos estão
escada era. Ele revelou para quem? Quem vai saber que você é eleito? O pai vai dizer assim, rapaz, esse irmão ali, olha. Ele é daquela igreja ali que prega Jesus como Deus. Essa mensagem vai ficar para quem vai passar para a grande tribulação. A grande tribulação é para provar de que realmente tu ficou, de realmente tu vai manter a tua palavra crendo ainda. Aleluia. Caso contrário, tu era perdido. Vamos só ler bem aqui para os irmãos entenderem. A mensagem é o selo de Deus. Parágrafo 33. Olha o que o profeta diz assim. Agora encontramos, antes que nos aproximemos disto, que não há ninguém no céu e não havia ninguém na terra, e ninguém debaixo da terra, que fosse digno de tomar o livro, ou abri-lo, ou desatar os seus selos. Ninguém! Como eu disse naquele dia. Bom, os irmãos trinitarianos que creem em 3, os irmãos que creem em 2, aonde estava Deus aqui? Porque a Bíblia está dizendo aqui que ninguém. E se Deus estava no céu, e aí? Por isso que ninguém me convida para o debate. Porque eu ia logo pega logo. Sim, ninguém no céu e na terra. Bom, na terra não tinha ninguém mesmo. Mas se olhar pelo filtro, lá no céu tinha gente digna, não tinha? Se vamos olhar pelo lado trinitariano agora. Você tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém era digno de olhar para o livro. Ah, tá, tudo bem. O Pai não era digno? O Espírito Santo não era digno, a terceira pessoa? Onde estavam eles que não abriram o livro? São perguntas que se deve fazer, né? Para quem crê na Trindade, crê na Duidade. E ninguém no céu, na terra, ninguém, ponto de exclamação, ninguém, ele olhou e não viu ninguém digno. Agora a irmã Brana diz assim, na terra tinha gente digna, Abraão era digno, estava lá, não estava? Abraão era digno, Davi era digno, Moisés era digno. Era digno. Você é digno de pegar a palavra e abrir, e revelar ela, ler ela e revelar. Nós somos dignos. Só que tinha qualificação, nós não somos qualificados para o requisito que Deus quer. Como também lá não tinha. Nós podemos manejar a palavra, podemos falar a palavra, Deus pode revelar agora, trazer a revelação total da palavra só para profeta. Nós não somos profetas. Mas se tiver algum profeta, Deus pode tratar com ele. Eu creio em profeta. Hoje, por esse dia, eu creio que tem profeta. Aleluia. Ninguém, João viu isto no céu. Em Apocalipse. E estão ensinando o Apocalipse agora. E então chorou, mas houve um cordeiro que tinha sido morto antes da fundação do mundo. Ele foi digno de vir tomar o livro da mão da destra do que estava sentado no trono e abri-lo e desatar os seus selos. E aquele cordeiro, lógico, era Jesus Cristo. Viu? O Filho de Deus. E agora, se ele é o único que é digno, lembrando a reticência, ele uma vez viveu aqui conosco na terra, na forma de homem. Deus viveu em seu Filho, Cristo Jesus, como Deus, homem. Deus estava em Cristo. Isso confunde muitas pessoas, irmão. Isso confunde muito trinitariano, muito dualista, confunde muitas pessoas. Inclusive o crente da mensagem, isso aqui confunde. Deus estava em Cristo. Olha, Deus estava em Cristo.
Mas Cristo não é o Espírito Santo, não era Deus? E Deus estava nele. Deus estava em Deus? Não, irmão. Isso aqui se torna, chama-se ministério. Ministério. Cristo como Cristo Espírito Santo. Cristo como Jesus. Ele era Cristo Espírito Santo. Estava no homem Jesus. Para poder fazer a primeira parte do sacrifício das 70 semanas de Daniel. Estava nele Cristo. Vê que a Bíblia diz, quando Cristo foi, ele voltou. Por isso que Jesus disse, se eu for, o Consolador não virá. Por quê? Porque aqui, na crucificação, na morte, primeira parte, ele quebrou aqui, terminou. Na ressurreição, quando ele ressuscita dos mortos, aí ele já ressuscita em quê? Como Cristo, como Filho de Deus. Mas ainda não é o início. Aí ele chama os discípulos e envia eles para receber do alto. Dali começa o ministério do Filho do Homem, do Filho de Deus. O Espírito Santo vivendo nele, fazendo eles morrer por eles. Mas foi um período. E esse período chama-se a Era Negra da Igreja, em que a Bíblia foi tirada e ninguém mais poderia ter a liberdade de usá-la ela. E aí entrou a parte triste, né? Que muitos cristãos morreram por defender a palavra. Aí Cristo foi tirado da igreja. Ou seja, o Espírito Santo foi tirado da igreja. Não se ouviu mais falar do Espírito Santo. Para começar era uma língua morta, latim. Ninguém entendia nada. Entendia? O padre ia lá e dizia latim, eu não entendia nada, mas não entendia? Não, nada. Língua morta. Ou seja, pararam lá, o Espírito Santo acabou, não poderia trabalhar. Mas ele não estava trabalhando? Estava. Ele estava trabalhando através daqueles homens. Eles iam se revelando devagarinho, né? Para alguns, não era para todos. Era para alguns que cria. Vê que na Era Negra morreu muita gente. Por quê? Porque eles começaram o quê? A crer no Evangelho. Começaram a crer no Evangelho. E não era o que o padre, o pastor, o fulano dizia, não. Mas era o Espírito Santo trabalhando. Mas ele não estava em totalidade. Porque ele foi expulso de dentro da igreja. Eles botaram Jesus para fora da igreja. Confunde as pessoas, né? Quando fala Jesus, Cristo. Mas é a mesma pessoa. Então a gente tem que entender. Cristo é o Espírito Santo, vivendo no corpo de Jesus. Cristo, no ministério de Jesus, era Cristo. E o Espírito Santo voltou, né? Voltou. Por isso que ele foi e doou o seu Espírito para a sua igreja. Qual é esse Espírito? Não é o Espírito do homem Jesus. É o Espírito Santo. Aleluia. Que estava desde o princípio, criando todas as coisas. Vivendo de novo. Aleluia. O irmão Brana disse que era só tipo uma máscara. Só tipo um drama. Ele mudava de máscara. Fizeram o mesmo. Só que ele é o Espírito Santo invisível que ninguém via, ninguém vê. Deus vê. Alguém vê Deus? Não, então o Espírito Santo é Deus, porque ninguém vê. Aleluia. Em seu Filho Jesus, Deus homem. E ele retornou para a glória, deixando esta palavra. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo até a consumação do século. Em que ele, Jesus disse, vim de Deus, vou para Deus. Ele veio da eternidade, desceu até o tempo, saiu do tempo e voltou para a eternidade. Ele saiu da nossa dimensão. Ele saiu dessa matéria, tempo. Está vivendo agora em luz. Aleluia. Ele saiu dessa dimensão e voltou a ser o quê? Luz. Quem é essa luz? Era aquele que estava lá no trono, com o livro lá. Glória a Deus. João foi lá, não viu ninguém digno. E o cordeiro, o corpo, o sacrifício, foi lá e tomou. Eis que se apresentou
eu sou digno porque eu morri no lugar. Ou seja, eu sou digno porque eu me tornei humano e morri pela raça humana. Tomou o livro, digno, cordeiro. Ele foi chamado cordeiro. Parece que assim, o pessoal se confunde, né? Quando o anjo apareceu para José, disse: José, não tema receber Maria, tua esposa, porque está gerado do Espírito Santo. Mas quando o menino nascer, tu colocarás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Mas na terra ele era, quando ele não veio colocar o nome dele de Jesus, na terra ele era conhecido como Jesus. Mas no céu ele era conhecido como, lá antigamente, Emanuel, o Messias. E agora ele voltou, hoje ele é conhecido como Espírito Santo. Quem está no ministério hoje? Não é o Espírito Santo? Não é ele que intercede? Ministério do Filho de Deus. Quando ele sentar lá no trono, ele vai ser o quê? Filho de Davi. São as três coisas, irmão. Porém, confunde as pessoas, né? Só quero ler aqui, ó. Só para a gente encerrar aqui. Já foi muito longe já. Veja só. E agora Jesus disse que estou convosco um pouco, o mundo não me verei mais, mas verei. O ver e haverá ele que vê. Porque eu é um pronome pessoal. Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o que? A consumação dos séculos. Quando tudo se acabar. Quando findar tudo. A era já acabou? Não. Eras contando em dia, 1, 2, 3, 4 anos, ainda não acabou. Mas espiritualmente já? Já. Por quê? Quando Cristo veio, veja o que o irmão Brana diz. Quando ele retornou, ele trouxe a palavra de volta. Não me lembro da mensagem que eu li, umas 2, 3 mensagens, o irmão Brana diz assim: nós estamos vivendo agora em nova era. Qual é essa era? A era do quê? Do vencedor. Porque você venceu a gravidade. Você venceu isso aqui. Você venceu o sistema. Você venceu o sistema. Você lutou, venceu, foi criticado, foi zombado, foi chacoalhado, foi criticado. Você venceu. E agora você venceu, recebeu a palavra e agora você está caminhando em vitória, hein? Vitória. Até o quê? Até o dia da redenção. Qual é esse dia da redenção? Em que o meu corpo terrestre receberá um novo, eu receberei um novo corpo. Esse aqui, Glória a Deus! Acabará, mas o terrestre, Paulo diz, quando esse corpo terrestre se desfizer, nós temos o quê? O igualzinho dele. Mas nós vamos ter igualzinho dele. Mas ele disse, e aí, como vai ser? Ele disse, não, quando tu receber o igualzinho dele, que tu subir para lá, tu vai ver, quando terminar, tu vai ver como, aqui que irmão, aqui é que está a chave do negócio. Pega a mensagem, o futuro lá da noiva é real, você vai ler, você vai entender o que o irmão Brana diz. Ele está vivendo o ministério. Quando ele terminar o ministério de filho de Deus, ele vai ter uma filho de Davi, reinando como filho de Davi. Quando terminar, nós vamos ver ele como ele é. Aleluia. Eu vou dar uma pitadinha aqui só para você ver. Jó capítulo 38, a Bíblia diz lá o seguinte: e os filhos, as estrelas da alva cantavam, né? E os filhos de Deus, o que ele fazia? Jubilavam. Hã? Rejubilavam. Rejubilavam. Quem é os filhos de Deus? Nós. Somos nós. Eram os eleitos. Todos aqueles que estavam salvos. Como você era? Como você era, é como ele é. O que ele era? Ele era espírito, você era espírito. Então nós vamos ver como ele é. Mas eu não posso ver ele como ele é hoje, nesse corpo aqui. Não! É verdade. Por quê? Porque Moisés disse, Senhor, seguinte, eu quero te ver.
Não, mas é o seguinte, eu vou deixar tu passar só para te ver só a sombra. Quando ele passou, ele viu só a sombra dele. Só a sombra de Cristo, como ele seria nas eras futuras. Como diz lá em Levítico capítulo 26, ele diz assim: e eu andarei no meio de vós. Eu serei por Deus e vós serei como o meu povo. Quem é o povo? Israel. Ele andou no meio de Israel. Deus andou no meio de Israel. Veja o que o anjo disse. Ele salvará o seu povo. Então quem salvou o povo? Era Deus. Eu serei vosso Deus, vós será por povo. Ele estava lá. Era Deus em carne humana. Aleluia, Deus. Mas tudo isso se findará um dia. E nós seremos como Ele é. Nós veremos como Ele é. Nós éramos pensamento. Nós estávamos glorificando, estávamos exaltando a Deus lá na criação. Ou seja, nós somos a sabedoria de Deus. Glória a Deus. Sabia? Nós somos a imagem, a sabedoria de Deus. Por isso que o trinitariano aí se confunde. Não, mas Jesus estava... Não era Jesus que estava lá, era a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, o poder de Deus. Deus criando o mundo e os filhos lá, ó, glorificando, cantando, exaltando. Essa era a arma que Deus tinha na manga, que Satanás não... Quando Deus mostrou que ele caiu, que ele sabe, não, eu tenho aqui, ó. Gênesis capítulo 3, 15. Não, tu vai, mas também vai nascer um também. Olha, irmã Maria, hoje nós viemos dentro do... Foi, irmã? O rapaz puxou o assunto tão profundo, irmão. Não deu tempo nem de perguntar àquele irmão de que igreja ele era. Tão profundo, ele entrando em coisa tão profunda e revelando coisas tão profundas que eu fico olhando que nós, até da mensagem, temos dificuldade de entender. Sabe o que ele disse? Deus desceu. Ele diz assim, olha como coisa que Deus é perfeito. Satanás foi expulso do inferno. Caiu aonde? Do céu. Ele foi expulso do céu. Do céu. Estava onde? Na terra, porque ele já estava aqui. Ele disse, engraçado, né? Como é que nós estávamos lá no céu e Deus enviou, o homem caiu, Deus enviou justamente o homem para o lado de Satanás na terra. Isso é profundo, irmão. É verdade. O pessoal da igreja tem um conhecimento de até bom, viu? Mas ele diz assim, por que ele fez isso? Sabe o que ele diz? Porque nós tínhamos que cumprir o propósito de Deus. Viu? Verdade. Nós tínhamos que ser tentados. Deus enviou para a terra e Deus enviou justamente nós para a terra. Nós éramos de lá, viemos para a terra, pecamos e Deus nos jogou para o lado de Satanás. Que coisa profunda, irmão. E ele falando, né, irmão, ele dirigindo. Vocês estão com pressa? Não, estou com pressa não. Estava tão gostosa a conversa. Era um valor de Uber, né? Uber. Irmão, coisas profundas. Aí ele entrou lá. Veja só o que Deus fez. Deus permitiu que Caim matasse Abel. Por que Deus permitiu? Irmão, é uma coisa profunda que ele falou ali, irmão. Irmão, é o pessoal da igreja do véu. O senhor está entendendo, irmão? Então, essa palavra que é Cristo, ela já retornou, sim. Eu creio que ela já retornou. Eu creio, irmãos. Eu creio que ela já retornou. É tanto que eu creio que ela retornou. Porque você tem que ter convicção. Aleluia, verdade. Como é que eu vou saber que ela já retornou? Através da mensagem do mensageiro. Através da mensagem do mensageiro. Mas tem um sinal que Jesus deixou. Eu li agora aqui. Ele estaria onde? Aqui na terra? Sim. Aqui hoje ele está na noiva. Na noiva. É. Ele está em você, irmão, até? Rapaz, eu creio que ele está. Está em você, irmão? Ele Você está? Amém. Você está, irmão, já? É como eu digo ali na igreja, se Você ele não entendeu? estiver em mim, se ele não estiver em nós aqui, nós não estamos, o que é que nós estamos fazendo aqui? Vocês entenderam? Ele tem que Cristo estar- já voltou?
Já. Para você ele já voltou? Já. Ele está onde? Ele tem que estar aqui em Em mim. mim. O Espírito de verdade que o mundo não conhece. O mundo não conhece. Mas vós quem? Vocês. Aleluia, Deus. Precisa eu ficar para ali? Não. Eu tenho que ter convicção que ele está. Ele já voltou. Como ele voltou? Ele retornou hoje através de palavra. Na palavra. Através da sua palavra retornando, sendo revelado. Deus voltou de novo sendo revelado no ministério de um homem simples, Glória a Deus. humilde, Aleluia. do campo. Mas os incrédulos e os contra dizem, ele fala tudo isso porque ele quer direcionar para ele, porque ele era pobre. Mas ele era pobre mesmo. Mombrana não tinha dinheiro. Para um americano que é cheio do grana, o Mombrana morrer. A maior parte do Mombrana viveu aonde, irmão? Caçando, né? Caçando. Ele morava onde? A maior parte. E o Mombrana morava onde? Não acabando, né? Não. Você lembra, Maté? Onde Mombrana passou mais o tempo da vida dele? Era caçando, pescando. Não, moradia. Falando em moradia. Moradia, ele morou no Jeffersonville, morou Não, lá. a maior parte do Mombrana, o tempo dele você pode ler. Ele morava onde? Ele morava em Treli. Ele não tinha casa. Alugado. Ele tinha casa, ele tinha um trailer. Ele. Sabe o que é trailer? Um carro que vira uma casa, né? Ele não tinha. Porque o terreno que ele ganhou, o que foi que ele fez? Ele construiu Tabernáculo. casa que ele tinha, não foi dele, ele não comprou. Ele não deixou herança, eu vou construir herança para os filhos morrerem e brigar. Não. Não. Ele tinha, mas foi comprado para ele. E a casa que os filhos moram, mas foi doado para ele. Por quê? Porque o Mombrana ele não tinha tempo. E ele era humilde, ele disse, ele era humilde. É por isso que o Mombrana diz assim, e ele viria de novo, tão simples que os indoutos não conheciam ele. Mas não é, aí veio um grupo e disse que era o Mombrana, que já era Cristo. Quando o Mombrana usou aqui, ele já disse que o Mombrana era Cristo. Porque eles olharam e viram a simplicidade do Mombrana, o Mombrana falou isso, então é o Mombrana. Porque o Mombrana não tem nenhuma moral, é simples. Pescador é o Mombrana. O Mombrana, o Senhor é Cristo. Ele disse, olha, pelo amor de Deus. É o mesmo grupo, irmão. O mesmo grupo que chamou a Mombrana de Cristo foi o mesmo grupo que dividiu a igreja no mundo. Vocês já observaram isso? Mesma igreja, o mesmo ministério que se diz que Mombrana era Cristo, Mombrana ia parar de pregar, o mesmo que dividiu a igreja. Pode ver. Você encontra isso por aí. Doutor, divindade, lá os irmãos têm liberdade de estudar, entendeu? Você é até mestre se quiser lá, ser diferente do ministério nosso. O mesmo. O mesmo que andou com Paulo, observe, será se isso aqui não tem nada a ver? Mesmo que andou com Paulo, Paulo chegou até a dizer que ele dividiu a igreja. Ele levou muita gente, não foi? Demas. Andou com Paulo. Demas. Tinha outros. Fileto. Fileto. Esse que é o mais conhecido. Demas ele andou, mas o Fileto foi o pior. Que pregou que Jesus Que andou com Paulo, viveu com Paulo e dividiu. E criou esse mundo hoje que tem. Um crê numa coisa, um crê no outro, um crê a isso, crê aquilo. Por isso que Deus teve que enviar um mensageiro. Por isso que tinha que ser profeta para esta era, para dizer, é isso e é isso. E o Mombrana não arredou o pé não, ele morreu sustentando o que era e acabou. Diferente dos outros. Não,
Quando veio a pressão, não, pulou pra cá, pra ali, não, tá certo, vocês estão certos. Não, o Brana sustentou, disse, não. É isso e acabou. Por isso que o diabo tem raiva dessa mensagem. Por isso que o diabo... Foi o que o rapaz falou hoje, né? Viu? Por isso que o diabo está trabalhando hoje. Ó, vou fechar bem aqui no parágrafo que eu li uma matéria. Eu pedi só para me ler isso aqui, ó. Cadê Jesus? Eu marquei aqui, ó, certinho. Ó. Depois que você morrer, depois que você tem passado para aquela terra, que você estiver de pé com os seus amados, você continuará cheio do Espírito Santo. A Escritura, você será como você é agora. Você somente terá mudará para outro corpo. Não era isso aqui que eu ia ler. Na verdade, eu tinha marcado aqui. Deixa eu ver se eu acho que... Tá aqui, ó. Preste atenção. Isso aqui só existe 2 tipos de gente na Terra hoje. Mombrana pregou, 10 virgens, né? Só existe 10. Ou tu é nessa, ou é tu é virgem. A virgem nécia, sempre ela esteve em todo o tempo, em toda a dispensação, nos 7 mensageiros. É verdade. E na última mensagem, tinha que ser. Mas quem são eles? Aqui uma pergunta. Quem são eles? No último dia, diz a Bíblia, agora observe, nos últimos dias haverá 2 classes de pessoas. Uma delas terá o selo de Deus e a outra a marca da besta. Está certo? Quanto sabe disto? Bem, se o selo de Deus, se o selo de Deus é o Espírito Santo, então ser o Espírito Santo é a marca da besta. E a Bíblia diz que os 2 espíritos sairiam tão parecidos que, se fosse possível, enganaria até os próprios escolhidos. Ele nunca o fará, porque eles foram eleitos para a vida eterna. Vem, a igreja vai somente. Parou bem aqui. As 2 classes de gente. Aí você vai ler na outra mensagem, o Mombrana vão dizer. O Mombrana vai dizendo quem são as virgens nessa. É aquilo que o Mombrana estava falando hoje. Se eu creio no batismo, em nome do Senhor Jesus. Se eu tomo pão, vinho, o vinho puro, pão, da ceia, o pão ágil. É o primeiro passo. Não quer dizer que eu já sou. Posso ser. Nessa classe eu posso ser ainda virgem nessa. Sou batizado com o Espírito Santo. Mas eu posso ser a virgem nessa. Vocês sabiam disso? Porém, quando eu aceito a mensagem, na sua totalidade, crendo em toda a palavra, recebendo a mensagem como ela é, eu recebo o quê? O batismo do Espírito Santo, e eu sou selado. Mas, só que nesses aqui, você pode ainda ser um homem falho, mas você não é duvidoso. É aqui que é a diferença. Você pode vacilar, mas você continua o quê? Crendo. Você quer uma prova? Quem está com o selo de Deus para esse dia ou não? Eu não estou dizendo quem é, mas
Jesus disse, pelo fruto, Conheceis a árvore. conhecei as árvores. Olha para trás e vê quem está retornando. Quem está saindo da mensagem e retornando para o sistema. É esses que estão marcados com a marca da besta. Porque eles estão retornando. Você vai ver em todas as mensagens membranas dizendo que eles vão retornar. Eles estão retornando. Mas aquele que continua crendo no mensageiro, continua crendo na sua palavra, continua crendo que Cristo já veio, que Ele está na sua mensagem, está na sua mensagem. Tem uns que dizem que não está, mas eu creio, está na sua mensagem. Que a sua palavra, a Bíblia, retornou de novo, hoje, vivendo como testemunha. É a prova que o Mombrano, as coisas aconteciam naturalmente. Era ele vivendo. Então, se nós continuarmos crendo assim, é o selo de Deus, você está selado. Mas se você retornar para as velhas práticas, descrendo em toda a mensagem, você está marcado com a marca da besta. Aí o Mombrano vai mostrando quem está com a marca da besta. O Mombrano nunca disse, se tiver alguém aí que me prove dentro da mensagem, eu volto aqui e digo e me retrato. Mas o Mombrano nunca disse que aquele que uma vez recebeu o batismo com o Espírito Santo, foi selado com o selo de Deus, é a Virgem Nécia. Não. Você não pode voltar mais. O Mombrano diz que você não pode voltar. Porque você já é servo, você já foi selado. Como é que eu creio no batismo do Espírito Santo, creio em todo mensageiro, creio em toda a sua mensagem, eu sou Virgem Nécia. O que eu fico pensando é isso daqui, vamos dizer assim. Os irmãos que morreram, vamos dizer, de 1933 até em 1960, eles não estão selados, não? Estão selados. Os que serão salvos, aqui que está o segredo. Se eles creram de 1900, que aqui está cá. Se eles creram de 1906. Sim. Ele veio cavalgando, crendo nos dons espirituais, crendo na restauração dos dons. Ele veio. Eles creram, os que não creram, voltaram, foram para ali, foram para batismo. Eles foram marcados com a marca da besta, porque eles retornaram. Mas aqueles que vieram e permaneceram, eles foram selados. Eles foram selados, eu creio sim. Eu creio. Eles foram selados. Agora, claro, lá dentro, naquela época, tinha Virgem Nécia. Eles continuaram crendo, mas por alguma coisa eles não entraram. Eu não estou dizendo aqui, o Mombrano diz, os pentecostais, eles podem entrar? Pode. Qual a diferença deles? É que eles creem na Trindade. Mas eles vão ser salvos? Não. Só eles não vão entrar naquilo que é para os eleitos, para os que estão salvos, aqueles que foram predestinados, eleitos, para ir no rápido, para crer numa mensagem do dia e da hora. Todos aqueles que creram na mensagem do dia, da hora, e não duvidaram, e veio a tribulação, e eles não rejeitaram, eles permaneceram, eles foram selados com o Espírito Santo. Verdade. E se eu estiver errado, alguém pode me corrigir. Mandar uma mensagem para mim que eu vou lá e corrijo. 1933. Foi o começo? Não. Foi o mensageiro. Pessoas começaram a crer, tal. Só que quando chegou, meu amigo, de 1950 para frente, começou a apertar o negócio. Aí foi o negócio. Aí, quando chegou o desfecho, em 65, com o Mombrano, foi a abertura do selo, muita gente retornaram. Mas a mensagem parou? Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tanto para aqueles quanto Deus os chamou, tanto quanto estavam longe, e os que estavam perto e longe. E tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. O Mombrano trouxe a mensagem, revelação, muitos rejeitaram, mas enquanto as pessoas estiverem crendo nessa mensagem do dia,
Ele crê. O eleito é isso aqui. Ele tem que crer, aceitar a mensagem em totalidade, não pela metade. Com certeza. Se ele crer pela metade, ele já está duvidando, ele vai ser salvo, mas ele não vai já entrar. está fora do rápido. Está fora. Tá. Ele Não é eu, porque eu não sou da primeira, eu sou do terceiro. Negativo. Não. É verdade. Você tem que crer em toda a palavra. Aí vai entrar para fechar aqui. O que o irmão Maté leu ainda agora. Eu tenho que aprender a amar quem? Aquele que odeia. O que, irmão Rogério, o que vai dizer que o Senhor tem o Espírito Santo? É quando o Senhor parar, quando o Senhor aprender a amar quem lhe maltrata, quem lhe xinga. É verdade. Mas enquanto, irmão, eu não amar meu inimigo, eu vou continuar crendo na mensagem e tudo, mas ainda não é assim de novo. Tem como. Entendeu o que o irmão Brana diz? O que é nascer de novo? É a mudança de natureza. O irmão Brana, ele tem uma mensagem que ele fizeram uma pergunta. Irmão Brana, como é que eu vou saber que eu tenho o Espírito Santo? Ele disse quando você amar aquele que lhe odeia, seu pior inimigo. É isso. Tu entendeu, irmão? Mostra que você tem o Espírito Isso Santo. quer dizer, mas você crê, nós temos pessoas na mensagem, que ele sabe, continua, mas ele sabe, tem aquela diferença com o irmão ali e tal. Ele tem, mas ainda não nasceu de novo. Com certeza. Entendeu, irmão? Irmão Brana, se nascer de novo, é mudança de vida, Oh, glória. mudança de natureza. Aleluia, Jesus. Tem gente, você sabia disso? Pra gente fechar aqui. Os fariseus não era diferente? Ele era. Ele era diferente dos outros. Mas olha a natureza dele. Era mudada? Não era, ele não tinha mudança de natureza. Eles aceitavam, mas ele não tinha mudança. A natureza continuava, a ponto que Jesus disse, vós tendes mesmo, por pai é o diabo. Porque a natureza dele, qual era a natureza? A natureza pecaminosa, a natureza do diabo. Irmão, é a duas naturezas, irmão. Agora você vai ter que ter mudança, né? Da noite pro dia? Não. Não, você vai mudando. Agora tem como Jesus, como disse Apolo, né? Pregador lá, evangelista, meu xará. Disse assim, pô, como que eu vou entender o eunuco falou para Filipe, né? Como é que eu vou entender se não tem alguém para mim? Alguém tem que ensinar, alguém tem que falar. Aí tem a mudança, você vai pregando a palavra. Por isso que é importante se ler a mensagem do profeta de Deus. Tem gente que não tem costume, para mim não importa para os outros. Eu não tinha esse costume de ler a mensagem do profeta. Como evangelista, eu chegava aqui, os irmãos não lembram disso. Era? Chegava, pegava a Bíblia aqui, lia a mensagem do profeta, mensagem. Mas você tem que observar e saber que o que alimenta não é a minha palavra. O que alimenta não é a palavra de um bispo, de um pastor, de um evangelista. O que alimenta é a palavra do dia. E o que é a palavra do dia? É a mensagem da hora. Do mensageiro da hora. Porque se for tirar sobre o mensageiro, Paulo era mensageiro. Então eu não vou falar o que Paulo falou, só o que Jesus disse. Vou falar só do evangelho ali e acabou Paulo. Não, tem que continuar falando Paulo, né? Os luteranos lá falam muito Lutero. Mas e os irmãos de Beré, se algum chegasse lá e não falasse o que Paulo falou, não aceitava. Entenderam qual era a diferença? Não aceitava não. Entendeu, irmão? Então, eu já passei do meu horário. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Irmão Maté, né? Deus abençoe o irmão Maté. Para nós é uma satisfação muito grande, porque irmão Maté. E sim, nessa autoria é. Tu não cantou todo ele não. Não. Autor mais, rapaz. Era para cantar o resto. Na próxima. Uma próxima. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te agradecemos por este momento que nós passamos aqui na tua palavra. Deus, nós cremos que nós temos o Espírito Santo. Nós cremos que ele desceu da glória em forma de palavra, esteve em uma vida, ele se revelou, Pai. E hoje nós cremos que ele está hoje em forma de palavra,
ele está em espírito, porque tu disse que a tua palavra é espírito e vida. E nós cremos que esta palavra, que uma vez foi tirada dentre nós, ela voltou de novo. E ela está vivendo dentro de nós, vivendo conosco, aqui nos nossos momentos tão difíceis. O Espírito Santo. O Espírito Santo vivendo em mim, vivendo nos meus irmãos, fazendo o seu trabalho. Seu trabalho, Pai, ministério seu, como filho de Deus, intercedendo. Ó Deus, recebendo as orações, intercedendo pelos fracos, pelos necessitados. Ó Deus, tu és o verdadeiro Filho de Deus, na forma espiritual, Espírito Santo, aquela unção que estava sobre ti, Pai, no ministério humano, ela desceu agora, está sobre esse ministério terreno, Aleluia. em teus filhos humanos, em homens humanos, feito de carne e osso, mas está vivendo dentro de cada um de nós. Aleluia. É o teu Espírito Santo trabalhando em cada homem, em cada pastor, falando a tua palavra, em cada evangelista, usando cada pastor, cada evangelista. É a unção, é o teu Espírito, Senhor, é a tua palavra, tendo a liberdade de podermos falar. Aleluia. Obrigado por essa liberdade que o Senhor tem nos dado, Senhor, para pregar teu evangelho, para anunciar tuas boas novas. Mas esses dias estão contados, breve eles serão tirados de nós, porque a tua palavra ela tem que se cumprir, Senhor. Aleluia. Mas enquanto nós estivermos aqui, dê-nos a liberdade, Deus, de pregar a tua palavra. Ó Deus, e os eleitos que estão ouvindo, que vão ouvir, Deus, eles possam receber a tua palavra. Aleluia. Ó Deus, porque esse é o teu propósito, é alcançar o eleito que foi predestinado para ser salvo, para encontrar a verdade, porque tu falaste, Senhor, quando este evangelho do reino, ele for pregado em todo o mundo, em testemunho, então virá o fim. Aleluia. Nós estamos aguardando este momento em que os filhos de Deus se reunirão em torno da tua palavra, eles ouvirão a tua voz, Senhor, como a voz do Filho do Homem, falando aos corações, aos seus ouvidos espirituais, ouvindo, abrindo seu entendimento para compreender a tua escritura, a tua palavra. Ó Deus, abençoe cada irmão. Abençoa mesmo. Abençoe, Pai, cada pastor. Deus, aqueles que pregam esta palavra. Ó Deus, aqueles que anunciam este evangelho. Deus, eles possam ser alcançados. Senhor, possam usar eles grandemente, Pai, para trazer a tua palavra. Aleluia. Abençoa os teus filhos ali na África, em Moçambique. Abençoa os teus filhos ali, Senhor, em Portugal. Ó Deus, aquele grupo de irmãos ali em Moçambique, o pastor Pedro. Abençoa o teu servo. Deus, abre uma porta para eles neste momento, naqueles momentos ali difíceis. Ó Deus, aqueles teus filhos que estão morrendo ali, naqueles países onde não tem liberdade do teu evangelho ser pregado. Ó Deus, mas eles estão dando as suas vidas por causa deste evangelho. E enquanto nós estamos aqui pregando esse evangelho com liberdade, ajude os teus filhos, Pai. Ó Deus, abre um caminho para o pastor Pedro, sua família. Ajude, Deus servo. Aluga aquele grupo de irmãos ali. Ó Deus, ser com eles, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe o pastor Alaécio. Abençoe o pastor Bosco, Pai. Oh Deus, irmão Nazareno, pastor Nazareno. Abençoe teus filhos. Aqueles que anunciam este evangelho do reino, Pai. Sejam abençoados. O que a tua palavra diz. Que era esse que teus filhos fariam nesses últimos dias, anunciando o evangelho do reino, trazendo uma boas novas, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Abençoe o irmão Rogério, esse homem, Senhor. Estende cara a tua palavra, ensina ele cada dia mais. Abençoe o irmão Matéus, irmão Adriano, que não pôde estar agora. Deus, dê saúde para a sua mãe, ajude ela. Oh Deus, restaura a sua saúde. Ajuda aquela família, Pai. Oh Deus, no nome bendito de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Esse é o pé da oferta.